Vou contar para vocês a história porque acho que vai ter muita gente que vai se identificar e isso é muito importante. É uma crença que talvez muitas pessoas tenham e talvez não tenham conhecimento dela. E por coincidência, é o tema que a gente vai trabalhar hoje, que é o princípio da causa e efeito, que é a lei de causa e efeito. Então, muito bem-vindos ao episódio de hoje do MarinaCast, que é o princípio de causa e efeito, mais conhecido como lei do retorno, lei do karma, quem planta colhe, aquilo que você emana volta para você, tudo que vai volta e assim por diante. Vamos lá para mais um episódio. Lembrando que estamos falando do livro do Kai Balion. Estou usando o livro da Maya Andrade, o Manual do Alquimista Moderno, para me basear. Então bora lá e vamos começar. Eu vou começar pelo axioma, ok? Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado para uma lei não reconhecida. Há muitos planos da causalidade, porém nada escapa à lei. É um axioma até bem claro. Tudo nessa vida tem uma causa, sem exceção. Esta lei não se curva para ninguém. Logo, não existe sorte, coincidência, acaso, infortúnio ou vítimas. O que eu disse sobre coincidência? Não existe coincidência. E hoje a vida me mostrou isso mais uma vez. Eu não acredito em coincidência, gente. Eu acredito em sincronicidades, sempre. Esta lei pode parecer injusta quando sofremos algo muito ruim, como violência. Se tudo que acontece em nossa vida é porque houve uma causa, então é culpa da vítima e não do agressor? Não, de forma alguma. A culpa não está em ninguém. Não é questão de culpa, e sim de causa e efeito. O problema é que presta muita atenção nisso, ok? Só para ficar muito claro. O problema é que com a nossa mente limitada, nós queremos compreender como ocorreu aquele efeito, quais foram as causas que deram origem a ele. Mas não temos acesso a todas as informações que estão no cosmos. E, além disso, elas vão além do nosso entendimento, da capacidade de processar, ok? O que isso quer dizer? Presta muita atenção, que eu vou explicar. Eu já falei aqui para vocês sobre o efeito borboleta, certo? Quando o bater das asas de uma borboleta aqui pode causar um terremoto em Tóquio, por exemplo. O que quer dizer isso? Quer dizer que uma série de eventos, por exemplo, um livro que cai aqui... já sei como é que eu vou explicar isso. Pensa quando você coloca o dominó. Dominó todos em pés, um enfileiradinho no outro, ok? Certo? Pensa que você pôs um monte de dominós, depois você colocou um monte de tijolos, depois você colocou um monte de coisas maiores e maiores e maiores e maiores, ok? Todos em pés, enfileiradinhos, ok? Pensa assim. E daí você vem e derruba um dominó. Esse um dominó vai cair, vai derrubar os dominós. Logo, a força de todos esses dominós vai causar a queda de todas aquelas coisas maiores que você colocou enfileirado, até se você tiver colocado um bloco de concreto enorme, ok? Um prédio que você tenha colocado. Por quê? Porque você derrubou um dominó, que derrubou vários dominós, que derrubaram outras coisas. E não foi só um dominó, foi tudo o que levou a força daquilo para derrubar o prédio, entende? Então, não foi a asa da borboleta que bateu, foi o vento que bateu, que levou outra coisa, que levou outra coisa, que levou outra coisa. Tem um filme que chama Benjamin Button, O Estranho Caso de Benjamin Button. E ele fala exatamente sobre isso. Tem uma parte do filme que fala, se não sei o que, não tivesse ido, se não tivesse atravessado, se você tivesse esperado 5 minutos antes, você não teria sido atropelado. Então, tem várias coisas que falam sobre a causa e efeito, entende? Então, tem muitas coisas que você não sabe a respeito disso. Então, nós, com a nossa mente limitada,
queremos entender o porquê certas situações aconteceram com a gente, ou com pessoas que a gente ama, ou com X. Não adianta você tentar entender o porquê certas coisas acontecem, porque você não sabe qual foi o dominó que caiu em primeiro lugar para que isso ocorresse, entende? Por exemplo, uma criança em estado terminal de câncer. Por que ela está em estado terminal de câncer? Ela acabou de nascer, ela tem 2 anos de vida para viver. E por que 2 anos de vida? E aí eu te falo, às vezes essa criança cumpriu o propósito dela e ela só tinha mais um pouquinho de coisa porque ela aprendeu o que é amor, ela aprendeu a amar. Talvez aqui você me chame de fria, calculista. Não, eu vou fazer uma comparação do que dizem dos cachorros. Dizem que os cachorros, eles vivem pouco porque eles sabem amar incondicionalmente. Porque independente do que você faça pra ele, ele te ama. Você bate nele, ele esquece. 2 minutos depois ele te ama. E talvez essa criança, ela tenha cumprido, eu não sei se você acredita em outras vidas, eu acredito, mas que ela cumpriu o propósito dela em outras vidas. Entende o dominózinho que você não compreende porque talvez não esteja aqui nessa vida. Então, ela cumpriu o propósito dela e ela só tinha mais um pouquinho de propósito para poder cumprir, que às vezes era dar uma lição de amor nessa vida para alguém específico. E ela vive só aquele tempo para mostrar esse amor. Aí você vai falar assim, nossa Marina, mas por que ela tinha que morrer de câncer? Aí eu te falo, aí é que tá. Você não sabe o que ela, além disso, o que ela fez na outra vida. Se ela talvez combinou no contrato antes de vir, isso visto pela visão talvez espírita, umbandista, que foi a forma que ela aceitou de pagar o débito que ela tinha, porque a parte que ela foi ruim, da causa que ela fez de ruim, porque nem todas as pessoas não são 100% boas, mas a parte que ela tinha de propósito ainda a cumprir ruim, ela escolheu pagar dessa forma. Então não tem como a gente questionar o porquê as coisas acontecem, entende? Eu sei que é uma coisa muito profunda da gente falar, né? É assim, você entende que se essa lei, Jesus Cristo já falava, o que você plantar você vai colher, não existe a lei tá errada. É a mesma coisa que você falar que a lei da gravidade tá errada. Quando você se joga do prédio, você cai e morre. Entendeu? Não faz sentido nenhum. Então quer dizer porque você tá tendo o seu efeito a respeito daquela causa, porque não foi bom pra você, tá errado? Então, antes de você reclamar, lembra que a lei ela funciona. E aí a gente vai falar a respeito aqui como que a gente pode, a partir deste momento, fazer com que a lei seja a favor da gente, né? E como que eu posso colher coisas boas? É começar a olhar o que você está plantando, não é? Vamos mudar a plantação para que a gente consiga colher coisas boas, né? Very good. Então vamos lá para o plano de causalidade, que quer dizer o quê? Aprender a plantar coisas boas. Para que você possa entender melhor a lei de causa e efeito, vamos precisar voltar na lei de correspondência, que fala que existem planos espiritual, mental e físico. Os 2 primeiros, que é o espiritual e o mental, formam o plano superior, e o último, o inferior, que é o físico. Lembrando, plano superior e mental são os 2 primeiros de cima, e o físico, que é o inferior, ok? Lembra disso, você cria no plano superior e mental, e isso será criado no inferior. Vocês lembram dessa aula, né? Correspondência. Assim como é em cima, é embaixo, certo? Assim como é dentro, é fora. Lembra dessa parte. É o plano superior que as causas são determinadas. A causa é o que você quer. O efeito é o que será feito, ok? Bom, então. O superior são as causas determinadas e o inferior é o efeito. Então, você pensa
você cria o causa e efeito. No superior você tem a causa, no inferior você tem o efeito, ok? Então, o que acontece na maioria das pessoas é que elas querem um efeito em suas vidas, mas sem usar o plano da causa e o efeito. É assim, você quer colher a banana, mas você plantou maçã. Não dá, entende? Você tem que plantar a sementinha certa, no caso, né? O que você quer colher? Dinheiro? Então, não dá para você plantar escassez, entendeu? Não dá para você plantar o programa do Datena. Não dá. Uma coisa não conversa com a outra, entendeu? Você quer plantar saúde, prosperidade e amor, você vai ter que parar de assistir essas porcaria. Apenas um adendo para vocês não me questionarem. Por que você tá falando? O que tem a ver prosperidade com o programa do Datena? Gente, relembrando. Alegria, 540 Hz. Dinheiro, 540 Hz. Quando você assiste o Datena, você tem o quê? Tristeza de ver tanta desgraça. Então não conversa. Você entra na emoção, vibração. Lembra da lei da vibração? Não conversa. Então você tem que estar feliz, alegre, contente. Você tem que estar feliz, alegria, tá bom? Só pra vocês entenderem porque que eu falei isso. Então tá bom. Os planos da causalidade espiritual e mental, os dois de cima, que são os superiores, portanto, determinam quais são os efeitos que teremos no nosso mundo físico. Tudo que você planta no mundo espiritual, você colhe no plano físico. Esses planos da causalidade abrigam causas externas e a nós internas. Então, externas e internas. Lembrem disso. Hoje a aula vai ficar longuinha, então, mas eu prometo para vocês que o negócio vai ser top, tá? Que aqui é a hora que eu vou contar para vocês o que se passou. Então tá. Então, a causa externa, causas externas seriam o local de nascimento, a hereditariedade, a cultura e tudo que condiciona a pessoa naquele momento a pensar daquele certo jeito. Digamos que nós somos afetados pela causalidade externa, que não condiz o que está dentro, está fora, né? De certa forma, pelas decisões tomadas por nossos antepassados, desde os seus pais, avós, trisavós, bisavós e assim por diante. Por exemplo, quando você nasce, não escolhe a sua religião. Por isso, acaba indo para a igreja que seus pais determinaram. Ou seja, são causas que não dependem exatamente de você, né? Ou seja, são, já falei isso, mas que determinam e limitam as... Vamos lá. Porém, essa parte é importante. É claro que existem fatores externos que só vão limitá-lo até que compreenda o seu poder interior que quebra todas essas cadeias que o prendem. E a compreensão disso vem conforme você avança na escala da expansão de consciência. Expansão de consciência. Gente, o que eu estou fazendo aqui com vocês é expansão de consciência, entende? Tudo que eu fico aqui falando para vocês é expansão de consciência. Então, você só vai ter o poder de compreender o que te limita quando você expande a sua consciência, ok? Para completar, existem outras causalidades externas. A vontade do seu eu superior e a influência de ser... Mano, presta muita atenção aqui. Presta muita atenção aqui, entendeu? Eu vou deixar pro próximo story. Vai assistir o próximo story. Já tá preparado? Então vamos lá. Para completar, existem outras causalidades externas. A vontade de seu eu superior e a influência de seres do reino espiritual, que tanto podem ser positivas quanto negativas. Isso vai depender da predisposição da pessoa que está atraindo essas energias. Depende se você está vibrando positivo ou negativo. Embora invisíveis, essas causas atuam muito mais em nós, seres do plano físico, do que se possa imaginar, ok? Ok, presta atenção. Já na causalidade interna está o seu livre-arbítrio, as suas escolhas. Essa causa é de sua total responsabilidade. E quanto mais você toma ciência disso, mais toma as rédeas da própria vida, ao controlar a sua mente e sua imaginação. Significa que na sua causa interna, você tem o seu próprio domínio. Na causa externa, o que você pode fazer é perdoar os seus antepassados pelas decisões que eles tomaram e que
você hoje está tendo que lidar com isso e refazer suas crenças, ok? Então tá bom. A frase é: eles fizeram o melhor que eles podiam com as ferramentas que eles tinham e com a consciência que eles tinham. E é importante também levar em consideração que havia causalidades anteriores que você desconhece. Ok? Eles também sofriam as causalidades assim como você. Lembra, somos vítimas de vítimas e a história que a gente já sabe, que já conversamos sobre isso. Quanto mais dono de você for, capitão da sua alma, dominador dos seus próprios pensamentos, mais livre você será e mais independente das causas externas você se tornará. Essa liberdade só chega quando você expande a sua consciência. Quanto mais você for dono de si mesmo, capitão da sua alma, dominador dos seus próprios pensamentos, mais livre você será. Então seja livre, domine seus pensamentos. Cuide das suas dores, peça ajuda à espiritualidade e os sinais vão vir. Liberdade é quando você chega e expande a sua consciência. Então, esteja ligado ao que você pensa no seu dia a dia, no que você se conecta, quais são as plantações que você está tendo para saber qual é a colheita que você vai ter, ok? E para te falar que tudo isso não existe coincidência, olha só o passarinho aqui. O passarinho confirma de que tudo tá ligado. Assim como o bater das asas de uma borboleta. Quando você pensar que a lei da causa e efeito não foi justa com você, lembre-se do que você tem a aprender com isso. E que você, com as suas limitações, não vai saber o motivo daquilo, mas que a lei não erra. Assim como a lei da gravidade não erra se você pular do prédio e se estabacar no chão. Ok? Cuide dos seus pensamentos, pois ele vai criar realidade. Então, o que você planta, você colhe. Se você plantar amor, você vai colher amor. Se você plantar ódio, vai colher ódio. Então, hoje eu fui no orfanato, plantei muito amor, fui ajudar as crianças, fui dar amor. E é isso. Acabamos. Finalizo por aqui mais um episódio do MarinaCast. Eu amo vocês, um beijo.